Química pode ser uma matéria bastante difícil e um bicho-papão pra muita gente. Por isso que nesse vídeo eu decidi fazer uma coisa diferente. Igual eu fiz em outro vídeo que eu falei sobre física, hoje eu vou trazer o que o ChatGPT me descreveu de alguns termos muito famosos da química, muito relevantes, que poucas pessoas sabem o significado, mas para uma criança de 10 anos. E por que isso? Porque eu acredito que se uma criança de 10 anos consegue entender, qualquer pessoa consegue entender, isso vai ajudar até mesmo que você consiga aí absorver esse conteúdo. Você vai ficar surpreendido aí com os termos que ele trouxe e como alguns deles ficaram muito mais fáceis de entender, então eu recomendo você ficar até o fim do vídeo. Se você não me conhece, eu sou o Flávio, fui aprovado aí nos últimos 2 anos em faculdades federais de medicina e agora minha missão é ajudar você também a ser aprovado no curso dos seus sonhos. Já se inscreve no canal e não perde tempo porque o Enem tá chegando. É importante que você acompanhe todos os conteúdos porque vai ajudar bastante a você conseguir ser aprovado, beleza? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu tô ansioso aí pra ver o que o ChatGPT falou. Eu não vi as definições, eu vou ver aqui junto com vocês e vou classificar cada uma de 0 a 10, como eu fiz no último vídeo de física. Inclusive, se você não viu o último vídeo de física, vou deixar aqui no card em cima para você ver depois. Vamos começar aqui com as nossas definições então dos termos. Primeiro termo, catálise. É como ter um mestre-chefe na cozinha que ajuda a preparar a comida mais rapidamente. Por exemplo, ao cozinhar massa, você pode usar um molho pronto, que já possui temperos específicos, como o molho de tomate, que acelera o processo de preparo da refeição. Sendo bem honesto, por mais que a definição seja para uma criança de 10 anos, eu não gostei muito da definição. Eu acho que seria muito mais fácil falar que catalisador é um elemento que ajuda a reação a acontecer mais rápido. Simples assim. Não precisava fazer essa comparação de ajude a preparar a comida mais rapidamente, é como fazer um tempero pronto. Eu acho que ele explicou de uma forma tão simples que acabou perdendo um pouco da assertividade da explicação. Eu daria um 6 de 10, não gostei tanto. Coloide. Você sabe o que é coloide? Deixa nos comentários aqui o que você acha que é coloide. Vamos ver o que o ChatGPT falou para uma criança de 10 anos. É como uma mistura com textura especial, onde as partículas ficam suspensas em um líquido. Por exemplo, o leite é um coloide, onde as partículas de gordura ficam dispersas no líquido, o que dá ao leite uma textura cremosa. Gostei da descrição, 10 de 10 pra mim. É exatamente isso. Partículas ficam suspensas em um líquido, deu um exemplo bom, que é o leite, que o leite tem lá a água e a gordura. E a gordura faz o leite ter essa textura mais cremosa, essa textura um pouco mais grossa. Coloide foi uma ótima definição, lembra sempre do leite, lembra sempre dessa questão de ter partes sólidas suspensas em um líquido. Terceiro conteúdo aqui, difusão. É como cheirinho de comida que se espalha pela casa. Quando você cozinha algo delicioso, o aroma se difunde pelo ar e você consegue sentir o cheiro mesmo estando longe da cozinha. Eu achei essa definição muito pobre. Eu acho que a definição poderia ser um pouco mais aprofundada. Por quê? Porque difusão, ela acontece muito menos assim no contexto do Enem, muito mais em líquidos do que no ar, por exemplo. E não é essa questão só do cheiro, é a questão das partículas se difundindo, das partículas saindo de um estado, por exemplo, bem concentrado, povoando todo um líquido ou todo o ar ou coisas do tipo. Eu acho que essa é uma ideia muito melhor do que falar sobre o cheiro apenas. Mas o cheiro é um bom exemplo de difusão. É o exemplo de o processo de difusão acontecendo na prática. Eu vou dar aqui um 7 de 10, porque eu acho que por mais que explique, não foi uma explicação tão completa. 4. Floculação. Você lembra o que é floculação? Deve ter alguma coisa na sua cabeça aí, que é um termo bastante comum no Enem, cai quase todos os anos questões, inclusive no ano passado caiu uma questão disso. Vamos ver o que o ChatGPT fala aqui. É como as sujeiras que se juntam e ficam mais fáceis de limpar. Por exemplo, quando você adiciona sabão em uma superfície suja, as partículas de sujeira se agregam e formam flocos que são mais fáceis de remover. Gostei, 10 de 10. Fala sobre a questão de flocos, né? Floculação, a grande palavra aqui é isso, é você pegar e juntar a sujeira. Poderia não ser só sujeira, né? A floculação pode acontecer em outros contextos, mas é você juntar essa sujeira em blocos contínuos para que fique mais fácil de limpar, criando flocos. Gostei, achei que a definição tá bem precisa. Quinta, gás nobre. São como os convidados tranquilos em uma festa que não se envolvem em brigas. Os balões de festas que são inflados com gás hélio são um exemplo do uso de gás nobre, pois o hélio é seguro e não reage com outras substâncias facilmente. Gostei, eu acho que só a ordem deveria ser o contrário. Deveria primeiro dar a definição e depois o exemplo, porque se você dá o exemplo primeiro e depois define, fica um pouco estranho. Mas nesse caso, eu vou dar 9 de 10 só por causa disso. Eu acho que deveria ser o contrário. Falar primeiro que o hélio é seguro e não reage com outras substâncias facilmente por ser um gás nobre, e o exemplo disso são os convidados tranquilos em uma festa que não se envolvem em brigas. Não tem nenhum tipo de reação, eles são tranquilos, os gases nobres, eles são, vamos dizer assim, mais neutros e não se envolvem em polêmica. Seria uma forma de explicar para uma criança de 10 anos. Sexta definição, hidrólise. É como quando a água ajuda a quebrar uma bolacha. Quando você molha uma bolacha em um copo de leite, a água ajuda a quebrar as moléculas da bolacha e a deixá-la mais macia.
Eu não gosto muito dessa definição, porque a hidrólise ela é muito associada a uma quebra com energia elétrica, né? Então assim, existe a hidrólise normal, mas existe também essa hidrólise em que você aplica uma corrente e a água ajuda a quebrar. Usar só o exemplo da bolacha eu não achei muito bom. Eu vou dar 5 de 10. Eu acho que poderia ter uma definição um pouco melhor aqui de hidrólise. Sétima palavra, sétimo conceito. Isômero. São como as palavras que têm as mesmas letras, mas formam diferentes frases. Por exemplo, as palavras amor e Roma têm as mesmas letras, mas a ordem delas forma palavras diferentes, assim como os isômeros têm a mesma fórmula química, mas seus átomos estão arranjados de maneiras distintas. Perfeito, achei um ótimo exemplo, na verdade. Eu vou dar 10 de 10. Os isômeros nada mais são que a mesma fórmula química, só que espacialmente eles estão organizados de outra forma. Aqui ele falou exatamente a mesma coisa. Eu tenho palavras, eu posso ter amor e posso ter Roma. Não é porque elas têm as mesmas letras que elas são a mesma coisa. Pelo contrário, a ordem importa. O que os isômeros são nada mais é do que compostos com a mesma fórmula, mas espacialmente diferentes. Então pode ser que um tá apontando para cá, outro para lá, ou eles se ligam de formas diferentes. Tem vários tipos de isômero. Isômero de cadeia, isômeros óticos. Gostei, achei que essa definição para uma criança de 10 anos tá muito clara e ajuda você a lembrar para nunca mais esquecer. Oitava definição, massa atômica. É como o peso do Lego. Cada peça de Lego tem um peso diferente, e assim como você pode pesar a quantidade total de peças de Lego que tem, na química, a massa atômica é a soma do peso de todos os átomos que formam uma substância. Eu acho que por mais que seja correta a definição, eu não gostei tanto. Eu acredito que o Lego não é um bom exemplo. É um bom exemplo se ele tivesse deixado claro que cada átomo, por exemplo, tem uma massa atômica, não necessariamente todos são diferentes, mas vai ter uma massa atômica específica dele e vai depender do formato, por exemplo, dessa peça, ou da característica dessa peça. Eu acho que tinha que falar esse ponto, porque assim, cada elemento vai ter sua massa atômica. Pode ser que elementos tenham a mesma massa atômica? Existe. Mas a questão é, a massa atômica ela vai ser algo específico daquela peça. Acho que faltou esse elemento aqui. Ele até fala, cada peça de Lego tem um peso diferente, mas eu acho que ele não deixou tão claro o porquê, assim, o que que é. A peça é diferente, a peça é igual, então eu acho que faltou um pouco. Eu vou dar um 8 de 10, porque a definição tá boa, mas faltou um pouco esse ponto. Nona definição, osmose. É como quando a água se mexe para equilibrar as coisas. Quando você coloca uma batata frita no ketchup, a água dentro da batata sai para equilibrar a concentração do sal entre a batata e o ketchup. Não gostei da definição. Eu vou dar um 3 de 10, eu achei bem ruim, na verdade. A definição não foi muito boa, é como quando a água se mexe para equilibrar as coisas. Se mexe de onde para onde? Pra quê? E o exemplo foi péssimo. A água dentro da batata sai pro ketchup. É um fenômeno que não é tão comum. Eu acho que o exemplo mais prático de osmose não é tão do dia a dia, mas dá pra gente pensar na osmose como aquela coisa. Tem uma membrana e só pode passar água. A água vai pro meio em que existe uma diferença de concentração. Então a água ela sempre vai tentar equilibrar. Onde tá muito concentrado, ela sai de onde tá pouco e vai pra onde tá muito. É um pouco dessa ideia da osmose. A osmose é meio que o contrário da difusão, né? A difusão ela tem um lugar muito concentrado que espalha a substância para todo o resto. Nesse caso é a água que se move. Acontece isso muito nas células, né? A célula, para compensar a diferença de distribuição de elementos, por exemplo, dentro e fora da célula, vai jogar água de onde está menos concentrado para onde está mais concentrado para chegar num equilíbrio. Então, não gostei muito da definição, não acho que ficou muito claro. 3 de 10. Décima definição, oxidação. É como quando o metal enferruja, perdendo um pouco da sua cor original. Por exemplo, uma bicicleta exposta à chuva e ao sol pode sofrer oxidação na parte metálica, deixando enferrujada. Por mais que a definição seja correta, ela é muito restrita. A oxidação é muito mais do que isso. A oxidação não é só enferrujar. A oxidação é o fator quando você perde elétrons. Lembra que a oxidação é uma coisa ruim, vamos pensar assim. Perda. Associa a oxidação com algo que não é bom. As coisas oxidando são coisas enferrujando, ficando piores. Então lembra que isso é perda de elétrons, pra você nunca mais esquecer. E redução é o contrário. Ele fala que é como quando você recebe uma ajuda para resolver um problema difícil. Por exemplo, quando você está com muita tarefa de casa e um amigo te ajuda a resolver uma parte, você recebe uma ajuda extra para terminar tudo. Achei péssimo. Essa foi a pior definição até aqui. Eu daria uma nota 1 de 10, porque redução tem a ver com elétrons. Tem que ter a palavra elétrons. Beleza que é uma definição para uma criança de 10 anos, mas você tem que explicar que é ganho e perda de cargas negativas. Então a oxidação é a perda, a redução é o ganho. Então tem que lembrar disso, que são fatores complementares. E por último, a definição de tensão superficial. É como uma pele invisível na superfície da água. Se você colocar um clipe delicadamente na água, ele pode flutuar porque a tensão segura o clipe, criando uma fina camada de pele que parece elástica. Se não é perfeita, eu daria um 8 de 10, mas é boa o suficiente. Tensão superficial é isso mesmo. Existe nessa primeira película com relação ao ar, as ligações intermoleculares que seguram, entre aspas, por exemplo, um clipe ou alguma coisa do tipo. Mas qualquer movimento mais brusco, você quebra essas ligações intermoleculares, que não são tão fortes, e por isso que você perde a tensão intermolecular e perde essa tensão superficial. Mas eu achei que 8 de 10 tá justo aqui pra essa definição. Beleza? Se você gostou do vídeo, já deixa o curtir aqui, é muito importante pra gente conseguir manter fazendo esses vídeos.
vídeos. E além disso, deixa se você quer uma segunda parte. Eu fiz já o vídeo de física, agora é o vídeo de química. Fala se você quer de outra matéria ou se você tá gostando aí dessa série de vídeos com o ChatGPT. Eu acho que muitos desses conceitos ficaram muito mais claros. Até pra mim mesmo, algumas coisas, alguns exemplos eu vou começar a usar a partir de agora. Achei que foram muito positivos, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal e te vejo no próximo vídeo.